Olá, queridos, graça e paz, pastora Nil falando com vocês novamente e nós vamos compartilhar mais uma vez a maravilhosa palavra de Deus. Eu aprendi quando me converti que quando nós abrimos a Bíblia é como se nós estivéssemos abrindo uma caixa de tesouro. E isso é uma verdade mesmo, é um tesouro maravilhoso que serve para tudo para a nossa vida. Essa é a palavra de Deus que é rica e poderosa. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês uma história que muitos conhecem, está em 2 Reis, capítulo 5, que é a história de Naamã, que era um comandante do exército da Síria, um homem forte, homem de guerra, que ficou leproso. E quando ele teve essa lepra, havia na casa dele uma garota, uma criança, uma menina que trabalhava ali, e ela veio de Israel como cativa, como escrava, e trabalhava na casa do comandante da Síria, Naamã. Quando ela soube desta lepra que ele tinha, ela imediatamente disse para ele assim: há um profeta em Israel que pode curar Naamã. Preste bem atenção nos detalhes dessa história. Naamã, sabendo disso, havia uma esperança então para a cura dele. Ele chegou até o rei da Síria, a quem ele servia, e contou essa história. O rei da Síria deu para ele uma carta que ele levasse para o rei de Israel, e também levou ouro, prata, e foi juntamente com alguns dos seus guerreiros, também os seus servos, e foi para Israel procurando e buscando a sua cura. Vai conferindo lá, tá bom? 2 Reis 5. Quando ele chegou até o rei de Israel leu a sua carta, viu aquela comitiva chegando, leu aquela carta, e naquela carta dizia assim, que era para que ele curasse a Naamã. O rei de Israel ficou muito preocupado com isso. Rasgou as suas vestes, que esse era um costume, né? Quando havia algo que eles tinham indignado, ou então algo de perigo, ou de muita tristeza, eles rasgavam as vestes. O rei rasgou as suas vestes e disse: e agora o que vai acontecer? O rei da Síria deve estar querendo entrar em guerra comigo, em contenda comigo. Por isso que ele mandou essa mensagem. Porque como eu poderei curar essa lepra deste comandante? Eis que acontece algo, e eu vou ler agora para você no versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que em verdade há profeta em Israel. Quando eu li esse texto, me chamou tanta atenção. E para quem sabe o restante da história, Neemias então foi até Eliseu. Eliseu disse a ele que ele tomasse banho, né, no Jordão. E ele ficou indignado, ele não queria fazer aquilo, mas os seus servos o convenceram e ele acabou tomando banho ali no Rio Jordão e mergulhou 7 vezes e foi curado. A Bíblia diz, aqui no texto, diz que a sua pele ficou como de um bebê, de uma criança. Queridos, o que nós podemos aprender com essa história? Aquela criança estava bem distante de todo o conceito religioso da palavra de Deus que havia em Israel, mas ela estava lá na Síria. Ela não esqueceu do que ela havia aprendido. Ela sabia que havia um Deus todo-poderoso em Israel e que havia profeta em Israel que poderia curar a Naamã. Muitas pessoas dizem assim: ai, mas eu não vou poder ir para a igreja, acho que eu vou ficar mal espiritualmente, que eu não vou poder ir para a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja sou eu e a igreja é você. Aquela menina entendeu o princípio. Deus está em mim e eu posso dizer para este comandante do Deus que eu sirvo que ele é poderoso. Essa menina anunciou aquele homem. Distância da igreja não é motivo para você ficar mal com a sua vida espiritual. Aquela menina estava distante do seu Senhor e do seu povo que adorava o Senhor, mas ela proclamou e disse que havia um profeta em Israel. É bom a gente, na verdade, perceber que ela já foi uma profeta de Israel na Síria e ela proclamou que havia um Deus todo-poderoso. Quando este comandante Naamã chegou em Israel, então o rei levou um susto, porque eles achavam que quem era esse profeta de Israel que ia curar esse Naamã?
não era o rei, mas Eliseu era o profeta. Agora, irmãos, se há algo que chamou minha atenção, é nessa resposta que Eliseu deu. Por que você está rasgando as suas vestes? Manda ele para mim, igreja do Senhor. Será que nós podemos dizer isso hoje? Manda essa pessoa que está doente, manda essa pessoa que está tentando suicídio, manda esta pessoa que está endemoniada, manda esta pessoa que precisa de salvação para mim, porque há profeta no Brasil, há profeta na igreja brasileira. Será que nós podemos dizer isso hoje? Infelizmente, muitas pessoas têm se desacreditado da igreja e tem dito que está servindo a Deus fora da igreja. Não, quando eu disse que a menina continuou servindo a Deus mesmo fora do ambiente, não significa que você deva estar fora do ambiente, porque Deus deixou muito claro na palavra: não deixeis de congregar. Os Salmos diz que o melhor lugar para nós estarmos é a casa do Senhor. Você não deve deixar de congregar. Se necessário ficar sem por uma necessidade, você nunca vai se desviar, mas eu sou a igreja, você é a igreja. Há profeta em Israel, há profeta no Brasil, há profeta na minha igreja. Ainda que muitos tenham se desacreditado disto, eu sei que eu sou profeta. Você pode dizer isso aí, bater a mão no seu peito, no seu coração e dizer: eu sou profeta. E se até hoje eu não tenho sido um profeta na minha igreja, na minha terra, onde eu piso a planta dos meus pés, de hoje em diante eu serei um profeta às nações, ao Brasil. O Brasil, mais do que nunca hoje, precisa de profetas que se levantem, que proclamam as verdades de Deus. Eu quero te deixar essa pergunta nesse momento. Você é esse profeta? Você vai responder a esse chamado de Deus? Você pode ser poderosamente usado pelo Senhor. E por fim, Naamã então foi curado. No versículo 15, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, de Eliseu, do profeta. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Você pode ser usado por Deus dessa maneira. Agora eu sei que há Deus. Em nenhum outro lugar há um Deus todo-poderoso como o Deus dos céus e da terra. Esse Deus que está em você realmente é o Deus poderoso que me curou, que me salvou, que libertou minha família através da palavra profética que você disse para mim. Queridos, é tempo da igreja ser boca profética. Não podemos estar diante de brigas, contendas, facções, confusões, mas temos que estar diante do Deus todo-poderoso em amor à palavra e em amor a todos que precisam de nós. Eu sou profeta no Brasil, eu sou profeta na minha igreja. Você é profeta? Você pode dizer isso hoje? Deus te abençoe. Reflita nessa palavra, leia todo esse texto e seja abençoado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, profeta. Deus te abençoe.